Fala galera, Carmine falando, e no vídeo de hoje eu vou dar uma aula sobre análise quantitativa. E análise quantitativa é uma análise dos números, das quantidades, das estatísticas, e você pode aplicar ela para análise de ações, de opções, de qualquer tipo de investimento. Inclusive, pode aplicar em cima da análise fundamentalista, que é analisar os números, os balanços, o resultado econômico das empresas, e também da análise técnica, que é analisar o gráfico de preços. Para começar a introduzir o assunto, você precisa entender de média, desvio padrão e curva de Gauss. A gente vai construir muita coisa em cima disso. Então vamos lá. Isso aqui é uma curva de Gauss, ela também é conhecida como curva normal de distribuição de probabilidade. Você tem uma média e um desvio padrão. A média é um valor médio numa amostra ali de números, e o desvio padrão é a oscilação entre essa média, entre os próprios números da amostra e a média. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo real com a ação da Petrobras e vai ficar mais fácil da gente entender. Mas o que a teoria diz? Quando você tem qualquer coisa que você está observando, pode ser a própria ação, e você olha para a variação diária do preço da ação, então aquela variação que num dia subiu 1%, no outro dia subiu 1,5%, depois caiu 1,8%, você pode calcular uma média e um desvio padrão disso, ou seja, em média, quanto que varia por dia, quanto que dá de retorno, de lucro ou de prejuízo por dia, e quanto que é o desvio padrão dessa série, dessa série chamada retorno diário, que é a variação da ação todo dia. Se isso se aproximar, a distribuição, quando você conta a quantidade, foram 100 dias com retorno de 1% positivo, 200 dias com retorno de 1,5% positivo, 300 dias com retorno de 1,5% negativo. Quando você conta isso, você está fazendo a distribuição de frequência. E aí você pode calcular a probabilidade com base nessa curva aqui. Se ela se aproximar da curva normal, você pode usar as propriedades que já são conhecidas, matemáticas, estatísticas, probabilísticas da curva de Gauss para aquela ação que você está analisando. Então, por exemplo, se a gente perceber que a curva de distribuição dos retornos diários de uma ação como Petrobras ou uma outra qualquer, ela se aproxima da curva de Gauss, a gente pode assumir que ela tem as mesmas propriedades. E que propriedades são essas? Então, você tem a média aqui no meio e um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo. Isso aqui, esse número que você está vendo, 34,1, é a probabilidade de acontecer um movimento dentro dessa área aqui embaixo da curva. Então, quer dizer o quê? Se a ação oscilar até um desvio padrão, quando você soma as duas áreas, você tem 68,2% de probabilidade disso acontecer. Ou seja, a gente aproxima para 70%. Então, 70% de chance dos movimentos diários ficarem em torno de um desvio padrão. Se você trabalhar com 2 desvios padrões, você tem uma garantia maior ainda. Então, você tem 95% de probabilidade dos movimentos ficarem dentro de 2 desvios padrões. Se você for para 3 desvios padrões, 3 sigmas, desvio padrão também pode ser chamado de sigma, e aí você está trabalhando com 99%. Mas aí é uma amplitude muito grande. O ideal é trabalhar entre 1 e 2 desvios padrões e criar estratégias em cima disso. Então, agora que vem a aplicação prática. Se você desenvolve estratégias que você vai ter sucesso, vai ter lucro, vai ganhar dinheiro, trocando em miúdos aqui, independente do preço que a ação esteja, desde que ela esteja dentro de uma faixa de preço, por exemplo, e se essa faixa de preço for, por exemplo, um desvio padrão para cima e um para baixo, você tem 70% de chance de ganhar. É isso. Então, por quê? Porque ela se comporta ali de acordo com a curva de Gauss, muito próxima, ainda que não seja exatamente igual, a gente pode trabalhar com essa aproximação. Então, vamos verificar se ela tem aderência à curva de Gauss. Vamos fazer aqui analisar se ela é parecida. Claro que tem métodos bem científicos para fazer isso, mas a gente vai fazer por aproximação. Vou pegar os dados aqui de um gráfico diário de Petrobras, acabei de colar. Acredite em mim, são dados aqui de Petrobras. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o retorno logaritmo diário. Caraca, o que é isso que você falou, Carmine? A variação, Escreve aqui LN para ter o retorno logaritmo. A gente já vai calcular ali a variação de um dia para o outro. Então pega o preço de hoje,
divide pelo preço de ontem, fecha o parêntese, pronto. Formata aqui como percentual, 2 casas decimais. Então a variação de hoje está em 74%, ou seja, ontem fechou 22,80, hoje está 22,97, está subindo, né, positivamente ali 0,74%. Dá um duplo clique aqui e aí vamos colocar aqui retorno. Então essa é a série, né? Temos aqui, ó, milhões de dados, não, milhões não, brincando, milhares, né? 6.474 números, né? Então são 6.474 dias, quase 6.500 dias. Tem dados aqui de 1994 até 2020, bastante informação, bastante representativo. Vamos agora ver, só que vai dar muito trabalho contar na mão, né? E depois separar por classes, né? De 0 a 0,5%, 0 a 1, 0 a 2 e contar quantas vezes ocorreu, né? Por exemplo, aqui teve uma variação de 4%, aqui teve uma de 0,3%, aqui uma de 74%, aqui uma de 2,80 negativo, uma de 3%. Imagina contar 6.500 números na mão. Então a gente vai usar um recurso do Excel dentro da ferramenta de análise de dados, vem dados, análise de dados, a gente vai usar o histograma, ó, olha só que maneiro. Agora vamos dizer aqui qual é a série que a gente quer fazer o histograma, que é aquela curvinha de Gauss lá. Essa série aqui, já está marcado aqui que o primeiro é rótulo, intervalo de saída, a gente pode usar uma nova planilha e eu quero que ele crie o resultado do gráfico. Então vou dar um OK e ele vai fazer um histograma, a gente vai fazer o seguinte, ó. Ampliar para ficar bonitinho. Então aqui ele está fazendo a frequência, né? Ele dividiu ali, não dividiu em classes, deveria ter dividido, mas outro dia a gente faz um dividido em classes. O que a gente consegue ver? Ó, fez o formato do sino, ela também é conhecida como curva de sino, né? A curva sino. Então curva de Gauss, curva normal, curva sino, a gente está falando da mesma coisa. Muito parecidinha, né? Muito aderente, muito parecida com a curva normal, ainda que tenha cauda longa. O que é cauda longa? Tá vendo que tem um eixo bem para cá? É que houveram algumas ocorrências com um tamanho de variação bem grande, ó, 0,32, que deve ser o quê? 32% de queda, né? 28% de queda, e algumas bem grandes que hoje, 0,18 de alta, 0,15 de alta. Então daí a gente já vê que quando tem problema, as quedas são maiores do que as grandes altas, mas são bem outliers, bem assim fora, né? Bem poucas ocorrências, dá para se proteger disso também. Agora, em geral, grosso modo, a gente pode dizer que ela tem uma aderência muito forte à curva normal, né? E a gente usou o logaritmo, né? Que é um outro recurso da matemática. A gente não pegou o retorno aritmético diário, né? A variação que seria um menos o outro, né? Dividido pelo de ontem. A gente pegou direto o logaritmo da fração ali, do preço de hoje dividido pelo de ontem. Isso já é uma normalização, já é um recurso para dar uma suavizada ali na curva. Então é isso, essa curva é muito importante dentro da estatística, da probabilidade. A gente pode assumir sim que ela tem um comportamento muito parecido com a curva normal. Então, se a gente trabalhar com a 2 desvios padrões, a gente vai ter uma alta probabilidade de sucesso nas estratégias. E aí vamos agora só calcular então o desvio padrão e a média, né? Vamos lá? Média, para a gente ter uma ideia de como tá. E desvio padrão. Então aqui a média e o desvio padrão da amostra. E aí a gente vai ter um grande problema aqui, que vai ser o seguinte. Vamos colocar isso aqui em formato de percentual e vamos analisar. A gente tem uma média de oscilação diária de 0,6% e um desvio padrão de 3%, ou seja, um risco mais alto que a própria média ali do retorno. Mas por que isso está acontecendo? Porque a gente está trabalhando com uma amostra muito grande de dados, né? Então a gente está trabalhando aí com 27 anos de dados, é muita coisa. Então o que a gente pode fazer para ser mais representativo? Vamos colocar um filtro aqui e vamos trabalhar com um período mais curto para a gente analisar a média
E o desvio padrão aí, por exemplo, dos últimos 2 anos, tá bom para você? Vamos botar 3 anos aqui. Vamos lá. E vamos calcular de novo. Então, média. Aqui é a média aritmética mesmo, né? E aqui o desvio. Deu até um resultado parecido e interessante. Mostra a consistência, né, da média e do desvio padrão, trabalhando a longo prazo e a curto prazo. O que a gente pode fazer aqui? Só para conferir, que eu acho que ele está puxando dados. Vamos colar aqui, ó, só valores. Vamos calcular de novo, separado. Deixa eu ver só a quantidade de dias que temos aqui. 663, beleza, tá uma base menor. Só para conferir, média. Vai dar a mesma coisa. E desvio. Pronto, temos uma média de 0,6 e um desvio de 3,5. Legal. Agora, o que a gente pode projetar? Se a gente sabe que com um desvio padrão, você atende 70%, né, de probabilidade dos movimentos, a gente pode começar a projetar, por exemplo, inclusive, o preço dos próximos dias, né? A gente pode fazer isso. Então, por exemplo, a gente pode assim, inferir que o próximo dia, se ele tiver um movimento dentro de um desvio padrão, para cima ou para baixo, tem 70% de probabilidade disso acontecer. E aí, o que a gente faz com essa informação? Por exemplo, eu posso vir aqui, deixa eu tirar o filtro, e fazer uma projeção. Vou vir aqui, até botar o título aqui em cima, projeção. Eu posso dizer que amanhã será o fechamento de hoje, mais, por exemplo, um desvio padrão. Então, nós teríamos amanhã, por exemplo, a previsão de um preço entre 23 e... Aí eu tenho que fazer o segundo aqui, ó. Fechamento menos um desvio padrão. Então, a gente pode ter para amanhã um preço entre 22,96 e 23, né? Trabalhando ali com a variação de um desvio padrão. Então, essa é só uma pequena introdução, é uma pequena base para você começar a se familiarizar mais com conceitos de média, desvio padrão e curva de Gauss, que são muito úteis para a gente fazer análise quantitativa, que é essa análise mais numérica, mais matemática, e criar estratégias para você ganhar dinheiro, né, com a ação sem ter que acertar, né? Não preciso saber exatamente o preço que a ação ou que a opção vai estar daqui a um mês, desde que ela esteja dentro de uma faixa de oscilação em que em qualquer preço daquela faixa eu ganho dinheiro, e são as estratégias que eu te ensino aqui no canal. Então tá tudo bem, você vai conseguir ganhar dinheiro mesmo com a ação oscilando grandemente, né? Fazendo grandes oscilações. Quer uma prova disso? Deixa eu te mostrar aqui, ó, por exemplo. Essa aqui são as operações todas, que algumas daqui para baixo já estão fechadas, e aqui são as que estão abertas. E cada dia que vai passando, a gente pode ver, ó, cada célula dessa aqui, ela vem um resultado individual de uma dessas estratégias, e cada dia que vai passando vai se aproximando. Faltam aí 13 dias para chegar ao vencimento, né, dias úteis. Vai ganhando mais valor todas as estratégias, porque elas foram projetadas para isso. Elas foram pensadas para que dentro de uma área de oscilação, e aí eu posso até te mostrar aqui, ó, puxando um gráfico da Petrobras, esse é o gráfico diário. Então, desde o mês passado, a Petrobras está oscilando dentro, né, dessa região aqui, ó, indo até o 23, voltando até o 21, subindo de novo para o 22, 23, 24, oscilando bastante, mas está dentro
de uma área que foi planejada. E a gente está conseguindo ganhar, e a tendência é que quanto mais se aproximar do dia 21/9, que é o vencimento de todas essas estratégias, mais lucro elas vão dar. Possivelmente vão chegar perto ali de uns 15 a 18 mil reais de lucro, o resultado final de todas essas estratégias. Então continua acompanhando aqui no canal, amanhã tem mais conteúdo e tem todos os dias live às 19 horas. Se gostou, deixa o like, se ficou alguma dúvida, deixa um comentário e se inscreva para participar do curso gratuito. É um curso que te pega do início ali, como você começar do zero, e te ensina as primeiras operações estruturadas e de renda segura. Grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.